Devocionário. Confiando em Deus, dia a dia. Joyce Meyer. 12 de setembro. Todo dia é precioso. Porque se vocês perdoarem as transgressões das pessoas, os pecados negligentes e voluntários delas, deixando-os, esquecendo-os e abrindo mão do ressentimento, o seu Pai Celestial também os perdoará. Mateus capítulo 6, versículo 14. Aprendi que qualquer dia que passo zangado e ofendida é um dia perdido. A vida é curta demais e preciosa demais para desperdiçarmos qualquer parte dela. Quanto mais as pessoas envelhecem, mais elas costumam perceber isso. Porém, fico triste em dizer que algumas pessoas nunca aprendem esse princípio. A sociedade em que vivemos hoje está cheia de pessoas iradas, que se ofendem facilmente, que estão estressadas e cansadas na maior parte do tempo. Mas Jesus nos ensina uma maneira melhor de viver. Quero encorajar você a fazer o máximo com o hoje e com todos os dias, porque a vida é um dom precioso de Deus. Todo dia está cheio de maravilhosas promessas e possibilidades. Desfrute este dia. Não o desperdice ficando irado ou ofendido. Podemos optar por viver de acordo com a palavra de Deus em vez de viver do jeito do mundo, ou ceder aos pensamentos e emoções carnais. Uma pessoa sábia se recusa a viver com os sentimentos feridos ou com a ofensa em seu coração. A vida é curta demais para desperdiçar um dia ficando irado, amargurado e ressentido. A boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo é que os nossos pecados são perdoados. E creio que recebemos a capacidade de perdoar aqueles que pecam contra nós. Qualquer coisa que o Senhor tenha nos dado, tal como o perdão e a misericórdia, Ele espera que estendamos aos outros. Se algo veio até nós, deve fluir através de nós. Esse deve ser o nosso objetivo. Quando ficamos ofendidos, precisamos trazer rapidamente à nossa mente o fato de que Deus nos perdoou livremente e completamente. Portanto, devemos perdoar os outros do mesmo modo. Confie nele. Você tem guardado alguma ofensa em seu coração? Nesse caso, confie em Deus. Entregue a Ele e perdoe. Não desperdice nem mais um minuto do qual você poderia estar desfrutando a sua vida. (13 de setembro). Faça um favor a si mesmo e perdoe. E não deveria você ter piedade e misericórdia do seu próximo, assim como eu tive misericórdia de vocês? Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35, Jesus conta uma história a respeito de um homem que se recusou a perdoar o outro. No final, ele defende a ideia clara e forte de que
aqueles que não perdoam os outros são entregues aos torturadores. Ver versículo 34. Se você tem ou teve dificuldade em perdoar os outros, estou certa de que pode confirmar essa verdade. Abrigar pensamentos de ódio e amargura contra outra pessoa em sua mente é realmente torturante. Talvez você já tenha ouvido o ditado: recusar-se a perdoar é como tomar o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não estamos referindo àquele que nos magoou quando ficamos irados contra ele. A verdade é que, na maior parte do tempo, as pessoas que nos ofendem nem sequer sabem como nos sentimos. Elas continuam seguindo com as suas vidas, enquanto nós tomamos o veneno da amargura. Quando você perdoa aqueles que o ofendem, na verdade está ajudando a si mesmo, mais do que a eles. Por isso eu digo: faça um favor a si mesmo e perdoe. Geralmente pensamos: mas é tão injusto eu perdoá-los, e então eles simplesmente não serem punidos pelo que fizeram. Por que eu deveria sofrer a dor enquanto eles ficam livres? A verdade é que, perdoando, estamos liberando-nos para que Deus possa fazer o que só Ele pode fazer. Se eu estiver no caminho, tentando me vingar ou cuidar da situação eu mesmo, em vez de confiar em Deus e obedecer a Ele, Ele pode ficar sentado e permitir que eu tente lidar com a situação na minha própria força. Mas se eu permitir que Deus trate com aqueles que me ofenderam, perdoando-os, Ele pode extrair o bem dessa situação para ambas as partes. O livro de Hebreus nos diz que Deus resolve as causas do seu povo. Quando perdoamos, envolvemos Deus na nossa causa. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Confie nele. Existe alguma situação em sua vida da qual você está tentando cuidar em vez de confiar em Deus para resolvê-las? Nesse caso, faça um favor a si mesmo e perdoe, a fim de que Deus possa resolvê-la para você. De setembro. Os benefícios do perdão. Mas se vocês não perdoarem, tampouco o seu Pai que está no céu perdoará as suas faltas e transgressões. Marcos, capítulo 11, versículo 26. A passagem de Marcos 11, do 21 ao 26, nos ensina claramente que a falta de perdão impede a nossa fé de operar. Portanto, podemos concluir que o oposto também é verdade. O perdão permite que a nossa fé opere. O Pai não pode perdoar os nossos pecados se não perdoamos as outras pessoas. Ver Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Ainda existe mais benefícios relacionados ao perdão. Por exemplo, fico mais feliz e me sinto melhor fisicamente quando não estou cheia de falta de perdão. Podemos ser mais saudáveis quando perdoamos rapidamente. Doenças graves podem se desenvolver em resultado do estresse e da pressão que resulta da amargura, do ressentimento e da falta de perdão. Nossa comunhão com Deus flui livremente
quando estamos dispostos a perdoar. Mas a falta do perdão atua como um grande bloqueio à comunhão com Deus. Também acredito que é difícil amar as pessoas enquanto abrigamos a ira. Quando temos amargura em nosso coração, ela respinga para fora em todas as nossas atitudes e relacionamentos. É bom lembrar que até as pessoas que queremos amar podem sofrer quando retemos a amargura, o ressentimento e a falta de perdão. Por exemplo, eu era muito irada e amargurada contra o meu pai por abusar de mim e acabava maltratando o meu esposo, que não tinha nada a ver com a dor que eu sentia. Eu sentia que alguém precisava pagar pela injustiça em minha vida, mas estava tentando cobrar de alguém que não podia pagar e não tinha a responsabilidade de fazer isso. Deus promete nos compensar pela nossa antiga afronta, se entregarmos a situação a Ele. Porém, quando não o fazemos, permitimos que o Satanás perpetua a nossa dor e a leve de um relacionamento para outro. Em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, a Bíblia nos diz para não deixarmos que o sol se ponha sobre a nossa ira e para não darmos ao diabo nenhuma base de apoio ou oportunidade. Lembre-se de que o diabo precisa ter uma base de apoio para poder criar uma fortaleza. Não ajude a Satanás a torturar você. Seja rápido em perdoar quando você for ofendido. Confie nele. Os benefícios em sua vida não terão fim se você confiar na palavra de Deus, que lhe diz para perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. 15 de setembro. O que Deus me diz todos os dias? Um novo mandamento eu lhes dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês também devem amar uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. O filósofo romano Sêneca fez uma declaração que todos nós precisamos lembrar. Onde existe um ser humano, haverá uma oportunidade de bondade. Eu acrescentaria a isso: onde existe um ser humano, haverá uma oportunidade de expressar amor. Todos na Terra precisam de amor e bondade. Mesmo quando não temos nada a oferecer aos outros em termos de dinheiro ou bens, podemos dar amor a eles e demonstrar bondade. Parece que Deus me diz todos os dias: pare de pensar em si mesma e nos seus problemas e passe o dia de hoje fazendo alguma coisa para amar outra pessoa. Do começo ao fim, de todas as maneiras possíveis, a palavra de Deus nos encoraja e nos desafia a amar as outras pessoas. Amar os outros é o novo mandamento que Jesus nos deu em João capítulo 13, versículo 34. E é o exemplo que ele deixou para nós ao longo da sua vida e ministério na terra. Se quisermos ser como Jesus, precisamos amar os outros como o mesmo tipo de amor gracioso, perdoador,
generoso e incondicional que Ele estende a nós. Nada mudou a minha vida mais drasticamente do que aprender a amar as pessoas e tratá-las bem. Incorpore este pensamento à sua vida. Amo as pessoas e gosto de ajudá-las. Confie nele. O que você está fazendo para demonstrar amor pelos outros? Confie no exemplo do amor incondicional de Deus para ser o seu guia. 16 de setembro. O amor verdadeiro é mais do que palavras, é ação. Não amemos meramente em teoria ou verbalmente, mas de fato e de verdade, na prática e na sinceridade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Algumas pessoas pensam no amor como um sentimento maravilhoso, uma sensação de empolgação ou emoções efusivas, que fazem com que os sintomas calorosos e emotivos. Embora o amor, sem dúvida, tenha os seus sentimentos maravilhosos e as suas emoções poderosas, ele é muito mais do que isso. O verdadeiro amor tem pouco a ver com emoções adocicadas e borboletas no estômago. Ele tem tudo a ver com as escolhas que fazemos e a maneira que tratamos as pessoas. O verdadeiro amor não é teoria ou retórica, ele é ação. É uma decisão com relação à maneira como vamos nos portar em nossos relacionamentos com as outras pessoas. O verdadeiro amor supre necessidades, mesmo quando é necessário sacrifícios para fazer isso. Fico impressionada quando penso com que frequência sabemos qual é a atitude correta a fazer, mas nunca conseguimos fazê-la. O apóstolo Tiago disse que se ouvimos a palavra de Deus e não a praticarmos, estamos enganando a nós mesmos, com um raciocínio que não está de acordo com a verdade. Ver Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Em outras palavras, sabemos o que é certo, mas damos uma desculpa a nós mesmos. Encontramos motivos para nos eximir de fazer o que dizemos aos outros que eles deveriam fazer. Se realmente quisermos andar em amor, faremos o que é certo. Você assumiria um compromisso diante de Deus e sinceramente em seu coração de fazer pelo menos uma coisa por outra pessoa todos os dias? Pode parecer simples, mas para fazer isso, você teria de pensar nisso e escolher fazê-lo deliberadamente. Talvez seja preciso até mesmo ir além do grupo normal de pessoas que fazem parte da sua vida e fazer coisas por pessoas com quem você normalmente não se relacionaria ou até por estranhos. Existem muitas pessoas no mundo que nunca tiveram ninguém que fizesse algo de bom para elas e estão desesperadas por algumas palavras ou gestos de amor. Deixe que o amor seja o tema principal de sua vida, e você terá uma vida que vale a pena viver. A Bíblia diz que sabemos que passamos da morte para a vida, se amarmos uns aos outros. Ver 1 João capítulo 3, versículo 14.
Confie nele. O que você vai fazer para colocar o amor em ação hoje? Confie em Deus para trazer pessoas para a sua vida que precisam conhecer o amor dele. E depois deixe que elas o vejam através de você. 17 de setembro. Deus lhe dará a verdade quando você a pedir. Aquele que não ama não conhece a Deus, não o conhece nem nunca o conheceu, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Passei por muitos anos da minha vida sendo uma pessoa muito infeliz e insatisfeita. E desperdicei muito tempo pensando que a minha infelicidade era culpa de alguém ou de alguma coisa. Pensamentos do tipo: se eu simplesmente tivesse mais dinheiro, eu seria feliz. Ou se as pessoas fizessem mais por mim, eu seria feliz. Ou se eu não tivesse de trabalhar tanto, eu seria feliz. Ou se eu me sentisse melhor fisicamente, eu seria feliz. Enchiam a minha mente. A lista dos motivos que eu acreditava serem a razão da minha infelicidade parecia intermináveis. E não importava o que eu fizesse para me distrair, nada dava certo para mim. À medida que cresci no meu relacionamento com Deus, literalmente passei a ficar desesperada para ter paz, estabilidade, verdadeira felicidade e alegria. Esse tipo de fome por uma mudança geralmente exige que encaremos algumas verdades. Talvez algumas verdades desagradáveis ou coisas que não gostamos de admitir a respeito de nós mesmos, e aprendi que, se realmente quisermos a verdade, Deus a dará a nós. Quando comecei a buscar a Deus para saber qual era a causa da minha infelicidade, Ele me mostrou que eu era muito egoísta e egocêntrica. Meu foco estava no que os outros poderiam fazer e deveriam fazer por mim, e não no que eu poderia e deveria fazer por eles. Não foi algo fácil de aceitar, mas fazer isso foi o começo de uma jornada transformadora com Deus. Deus me ajudou a começar a ver a mim mesmo como uma pessoa que poderia dar e ajudar. Eu tinha de mudar o meu modo de pensar, de eu, para o que eu posso fazer por você. Eu gostaria de dizer que essa foi uma mudança fácil de ser feita, mas na verdade é que foi muito difícil e levou muito mais tempo do que gostaria de admitir. Tudo o que Deus faz é para o nosso bem. Todas as suas ordens pretendem nos ajudar a ter a melhor vida que possamos ter. Ele nos ordena que amemos e sejamos bondosos com os outros, o que significa tirar o foco de nós mesmos, calar a voz que pergunta: e eu? E aprender a seguir o exemplo de Jesus, de ser bondoso, generoso, amoroso com os outros. Confie nele. Peça a Deus para que lhe mostre a causa ou causas de qualquer infelicidade em sua vida. Confie nele e esteja disposto a encarar a verdade a respeito de si mesmo,
ainda que você não goste dela. Este é o primeiro passo para uma vida melhor. 18 de setembro. Pense em algo bom. Quando ao mais irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno de reverência e é honroso e decente, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável e digno de amor, tudo o que é bondoso e agradável e gracioso. Se alguma virtude, excelência há, se existe algo digno de louvor, pense nessas coisas, ponderem sobre elas e tome-nas com consideração. Foque suas metas nelas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Um dia lembro-me de ter orado: Deus, não posso continuar combatendo os meus pensamentos o dia inteiro. Assim que eu capturo esses pensamentos errados, eles voltam. O que devo fazer? Ao lutar a batalha em sua mente, você talvez se veja fazendo a mesma oração. Por isso, quero compartilhar com você a resposta simples que Deus me deu. Ele disse que tudo o que eu precisava fazer era pensar em outra coisa. Quando você pensa em algo bom, não sobra espaço para os pensamentos errados entrarem em sua mente. Concentre-se em tentar não ter pensamentos errados. Pode realmente aumentá-los, mas simplesmente encher a sua mente com coisas boas. Não deixe espaço para as coisas más entrarem. A Bíblia diz que se andamos no Espírito, nós não cumpriremos as concupiscências da carne. Ver Gálatas capítulo 5, versículo 16. E isso significa simplesmente que, se não nos concentramos nas coisas que Deus deseja, não teremos espaços em nossas vidas para o que o diabo deseja. Essa foi uma revelação transformadora para mim. Percebi que eu não podia esperar que algo bom simplesmente caísse dentro da minha mente. Eu tinha de escolher os meus pensamentos e propósitos. A Bíblia diz que em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Se você e eu não escolhermos pensamentos que conduzirão à vida, o inimigo fará a escolha por nós. E ele escolherá pensamentos que conduzem à morte. Mas quando escolhemos pensamentos que levam à vida, as nossas vidas são abençoadas. Dedique tempo para remoer pensamentos bons sem parar na sua mente, e isso ajudará a formar o hábito de ter bons pensamentos. Você precisa acreditar que pode fazer alguma coisa ou nem mesmo tentará. Portanto, eu repito, você pode escolher os seus próprios pensamentos. Você pode vencer, dominar o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Confie nele. Dedique um instante para pensar em alguma coisa boa. Concentre-se naquilo que Deus deseja e confie nele para ajudá-lo a vencer os pensamentos errados.